quê? Porque tem um cara que sabe o que significa bola na rede, jogador do Grêmio, mas só por enquanto, porque teve coletiva de Luizito Soares e aí já começa uma história toda aí em relação a... Tem uns amigos dele, conhecidos, que estão jogando lá em Miami. Aí começa essa história, será que vai para lá, será que não vai? Que é assunto para o ESPN FC, se ele for para o Inter Miami. Mas, por enquanto, ele é jogador do Grêmio, falou em coletiva, mas já anunciou a sua saída do time gaúcho, muito por conta do calendário. Vamos conferir o que ele falou. Obviamente que mi intención, por el tema de que me sentía con la fuerza física para poder estar 2 años, que fue lo que yo le pedí al club. Pero realmente uno tiene que ser sincero con uno mismo, con su cuerpo y con el club, más que nada. El de serle honesto y decirle que para el próximo año no le iba a poder rendir a Gremio lo que ellos esperan de mí, por la carga y la intensidad que tiene el fútbol brasileño. Serían muchísimos viajes si el club entra a la Copa Libertadores y todo eso, que es el objetivo del club. Y por eso es una decisión del cual se conversó con el club. El club lo entendió y le agradezco por haberlo entendido. Por lo que yo tengo entendido, se comunicaron con el club y el Club Gremio le contestó que tenía contrato y que en estos momentos no había ninguna posibilidad. Pero conmigo en ningún momento pasó nada. O que acontece? A gente tem que entender que um jogador do tamanho do Luiz Soares sempre vão haver conversas e sondagens, né? Talvez a gente não estava acostumado com uma contratação desse tamanho, tão pouco como manter uma contratação desse tamanho, né? Talvez esse seja o ponto. E essas sondagens são normais, como o Luiz falou, e o Grêmio não abriu mão do jogador. Yo personalmente me sentía en el partido contra Flamengo que era tantas mis ganas de querer jugar, de querer demostrarle a la gente, a todos los hinchas que hicieron el esfuerzo de querer hacer todo bien y no hacer nada, a veces me frustra a mí. Yo hablo por mí en ese sentido que estaba tan acelerado que no me salió el partido que yo quería y no pude ayudar al equipo en nada. Sí, la voluntad, sí, el sacrificio, pero hay a veces que en esta clase de partido no sirve, no ayuda, pero no creo que el foco se haya puesto ahí porque jugar una semifinal de una Copa de Brasil tiene que ser muy motivante para todos. Não teve exigência nenhuma, só que assim como os contratos são feitos, quando tu faz um acordo, que é esse acordo que a gente está explanando aqui da permanência, isso tem que ser, vamos dizer assim, formalizado, é só isso. Não, jamais. A gente está a entrevista inteira ressaltando o profissionalismo do jogador. Em nenhum momento o jogador ia botar isso como uma exigência para entrar em campo, jamais. Tá aí o Soares junto com o Antônio Brum, né, o vice de futebol do Grêmio, falando a respeito dessa decisão, então, de antecipar um pouco a saída dele para deixar o Grêmio. Muito ele acaba citando ali que é uma questão física mesmo, né, por conta do calendário brasileiro. E acho que faz sentido, no final das contas. Lembrando que o Grêmio, a princípio, queria contratar por 1 ano. E aí foi uma exigência do próprio Soares 2 anos. O ideal era que cumprisse esses 2 anos de contrato. Aí tem 2 situações. Acho que a questão de Messi, Busquets, Jordi Alba montando o time pode ter influenciado. Não duvido disso. Mas eu também não acredito que o Soares esteja usando isso, a questão do desgaste, como desculpa simplesmente para pensar em ir no Inter Miami, até porque não tem nada certo. Eu acho que tem um fato. O desgaste. A gente vê várias partidas como o Soares sai no limite em relação a... E acho que também a gente pode até servir, cada um vai levar de uma forma, uns podem falar, ele fez isso, que quer ir para o Inter Miami. Eu não acredito. Eu acredito que isso possa ter influenciado, mas acredito também no que ele falou em relação ao desgaste. Mas não deixa de ser um exemplo prático dos problemas do nosso calendário. O quanto que ele é prejudicial ao bom futebol. Ele prejudica quando você quer ter o futebol do mais alto nível, ele é um problema. E acho que essa é a questão do Soares, a gente vai ter como exemplo prático. E acho que o Grêmio foi muito feliz, e também o Soares, de dar essa entrevista coletiva. Porque senão abre o precedente, abre a todo tipo de interpretação, e o futebol por ser tão passional, poderiam criar 1001 versões, teorias da conspiração e tudo mais. A partir do momento que aconteceu isso, vai ser dessa forma, vamos reduzir o contrato. E eu acho que o mais importante era isso.
Se o Soares sente que não daria para ele seguir 2 anos no futebol brasileiro, mas pelo menos termina a temporada, né? Com o Grêmio, ok, ficou numa situação agora delicada na semifinal, mas ainda tem um jogo de volta de Copa do Brasil. O Grêmio acaba de voltar da Série B, tá brigando ali, fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom. Pô, se o Grêmio ir para Libertadores direto, já seria um baita ano. Porque a gente tem que pensar, olha a concorrência do futebol brasileiro para um clube, por maior que seja um clube como o Grêmio, você já voltar da Série B e já bater Libertadores, eu acho que é um ano muito bem sucedido. E o Soares é o cara que está desequilibrando, é um dos principais jogadores do ano no futebol brasileiro. Então ele sair agora nesse momento seria complicado. Então, considerando todo o pacote, eu acho que terminar até o fim do ano é o melhor para todos e o Grêmio ter dado essa coletiva ao lado do Soares. Então, acho que o assunto está encerrado de uma forma, da melhor forma possível que as duas partes poderiam conduzir. Calendário, olha, esses dois senhores aqui, Oswaldo Pascoal e Antero Greco, Luciano, trabalham tanto tempo com futebol, acho que calendário é uma coisa que vocês já discutiram bastante, né, Antero Greco? Não? Pelo menos há 4 décadas eu ouço falar isso daí e clubes tentando protestar contra calendário, contra a CBF, tentam unir-se e não acontece nada. Mas olha, tem um outro aspecto que eu acho que a gente deve considerar. O Soares, como nós, sul-americano, uruguaio, mas com a carreira construída na Europa, ele talvez tenha até consolidado uma outra visão de calendário e distância. Então, hoje, com os problemas físicos que ele tem, com a idade, eu acho que ele se deu conta, peraí, olha o tamanho que é o Brasil. Não é? Os deslocamentos, às vezes, como são complicados. Sei lá, jogar de Porto Alegre, viajar até Fortaleza, né? O deslocamento para ir para Cuiabá, para vir para São Paulo, depois voltar para Belo Horizonte, são distâncias muito grandes, distâncias que ele, como jogador de clubes europeus, talvez cumprisse eventualmente. Os deslocamentos na própria América do Sul para disputar uma Libertadores ou uma Sul-Americana são complicados. E ele estava desacostumado com isso, desacostumou. Ele fez a carreira dele num continente em que pegar voos e conexões para qualquer lugar é muito fácil. Ele jogou muito tempo também, vai na Espanha, que, sei lá, talvez como tamanho é um pouco maior do que... Não, São Paulo não, é a Itália que é um pouco maior que São Paulo. Mas, enfim, é um país pequeno. Aqui ele olhou e falou assim, caramba, como isso desgasta. Como ele não está já bem fisicamente, já ali no ponto, né, na fase derradeira da carreira, ele falou, não, pera lá, eu quero um pouco mais de tranquilidade. Você fala, pô, mas os Estados Unidos também é enorme. Mas lá você vai para qualquer lugar de avião, sei lá, aqueles carros que já devem ter lá dos Jetsons e tudo mais, é diferente do que aqui no Brasil e América do Sul. É isso também. E lá eles dividem, né? Costa Leste com a Costa Oeste. Às vezes, só nas fases finais que você tem que viajar para um outro lado e para o outro. É outra história. Alguns estão dando tchau, como é o caso do Soares aí, depois dessa coletiva. Mas tem algum